E aí, moçada ligada aqui na TBC, que bom ter vocês aqui para mais uma edição do Goiás Bem no Enem. Bom, nos programas anteriores vimos português, matemática, história, biologia e física. Agora, papel e caneta na mão e se liga na aula de redação. Olá, estudantes, candidatos ao Enem 2019. Primeiramente, quando você vai produzir um texto, a primeira coisa que você precisa fazer é um projeto textual. Para ajudar você a construir esse projeto textual, vamos a um roteiro. Primeira coisa, o que dizer? Qual é o tema? Sobre o que você vai falar? Para que dizer? Para quem dizer? É fundamental que você tenha a noção clara de quem são os leitores do seu texto. Ao definir que estamos, então, produzindo um texto para o Enem, qual que é o primeiro pressuposto? Vamos começar? É a primeira competência na matriz de referência do Enem. O candidato precisa demonstrar domínio da língua padrão. Competência 2. Aqui nós vamos avaliar a capacidade de compreender a proposta de redação, o tema e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver esse tema, dentro dos limites estruturais do texto exigido pelo Enem, que é o dissertativo argumentativo. Na competência 3, você precisa demonstrar a sua habilidade em selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões em defesa do seu ponto de vista. Aqui é o momento da organização das ideias. E na competência 4, você deverá demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Ou seja, aqui é o momento que você vai trazer os conectivos, esses recursos de conexão para estabelecer a relação, a conexão entre as ideias do seu texto. E, por fim, a competência 5, que é o momento de demonstrar a capacidade de elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando, lógico, os direitos humanos e as exigências para a elaboração dessa proposta de intervenção, que falaremos daqui a pouco. Bom, agora vamos pensar que a pontuação do Enem, ela, então, recebe o candidato que atende a todas as competências exigidas, ele vai receber 1.000 pontos. Lembrando que esses 1.000 pontos, eles serão distribuídos nas 5 competências, de forma que atendimento à língua padrão, de 0 a 200 pontos. Atendeu de forma perfeita, você teve lá um pequeno desvio de registro, por exemplo, não houve recorrência, você com certeza teve uma proficiência no domínio da escrita, a sintaxe muito bem elaborada, frases e pensamentos claros, com certeza você vai de 0 a 200 e 200 pontos. Bom, vamos explicar a estrutura dissertativa argumentativa. Vamos partir da estrutura básica desse texto. Lembrando que existem outras estruturas dissertativa argumentativo, mas aqui nós vamos apresentar uma bem simplificada que você pode se apropriar dela para suas produções diárias. Então vejamos, nós temos primeiro a apresentação do tema.
Como é que deve ser essa apresentação do tema? Aqui é o momento em que você deve buscar as outras áreas do conhecimento para esse momento de apresentação, como, por exemplo, você pode contextualizar na história. Ou então você pode trazer sociólogos, alguma afirmação de um estudioso, de um filósofo, para poder amparar o seu discurso. Você pode ainda, se quiser, usar um adágio, ou seja, um ditado popular, para começar o seu texto, para apresentar o seu texto contextualizando. E ainda no primeiro parágrafo, você deverá, após a apresentação, colocar um conectivo e dar início à sua tese. O que é a sua tese? É o ponto de vista, é o que você pensa sobre o tema. Lembrando que nessa elaboração você precisa ter um cuidado muito especial, porque a sua tese, ela precisa estar problematizada. A segunda parte, primeira apresentação do tema e a tese. Segundo parágrafo, argumentação. Agora você retoma a tese, ele vai trazer o quê? O argumento para sustentar o seu ponto de vista. E o terceiro parágrafo da sua dissertação? Ele constitui-se também como um parágrafo de desenvolvimento, como um parágrafo de argumentação. É o momento que você retoma novamente a tese para acrescentar algo que você ainda não falou. É uma nova oportunidade que você tem para convencer os seus leitores. E, por fim, nós sabemos que a estrutura termina, então, com a proposta de intervenção, que é o quarto e último parágrafo. Lembrando que a elaboração da proposta de intervenção, ela segue 4 etapas. O que é o que fazer. Quem vai fazer. Como ele vai fazer e para que ele vai fazer. Então, vamos lembrar disso, além de oferecer detalhes, que aí você é opcional, você pode ou não oferecer detalhes, né? Bom, então, agora você tem o quê? A estrutura dissertativa argumentativa, uma estrutura simples e prontinha. Pode treinar. Treine em casa bastante. Ah, mas ainda não é o suficiente, não. Calma, porque agora eu preciso mostrar para vocês quais são as situações em que se atribui nota 0 na redação do Enem. Primeiro, você vai pensar que você não pode assinar a sua prova. A folha de redação, ela não pode conter assinatura, nem desenhos. Qualquer desenho que seja, pense naquele coraçãozinho, não pode. Ou números também não, fora, números isolados no corpo do texto, anula sua redação. Sinais gráficos, qualquer que seja, fora do corpo do texto, uma interrogação fora do corpo do texto, vai anular seu texto. 0. E aquele risco, alguns acham que está ruim e anula o texto colocando um X, né? Então, se o X for colocado, mas se tiver texto de 7 linhas, com mais de 7 linhas, aí tudo bem, será corrigido. Mas se não, será 0. É importante também você perceber que essas formas de anulação incluem também texto com letra completamente legível, em que você não consegue identificar nem palavras, nem letras, ou pouquíssimas palavras, e compromete o desenvolvimento. Então, cuidado com essa letra, com esse traçado, né? É importante observar se a letra está legível. E se você também apresentar um texto predominantemente em língua estrangeira, motivo de zerar. Mas vamos considerar, se você apresenta um texto em língua estrangeira, a maior parte, mas se coloca 7 linhas ou mais em língua portuguesa, aí ele será corrigido. Esses motivos podem zerar o seu texto e você deve cuidar para que nenhum deles sejam cometidos por você. Agora que então concluímos os motivos que levam uma redação a nota 0 no Enem, é importante aqui você entender o que é mito e o que é verdade na redação do Enem.
Ah, eu tenho que fazer letras redondinhas, lindas. Mito. Isso é mito. Não é verdade. A letra precisa ser legível. Outra questão. Ah, o título, eu esqueci de dar um título, agora eu vou tirar nota 0. Nós não vimos esse critério de ausência de título levaria a nota 0. Por quê? Porque título não é parte obrigatória do texto do Enem. Lembrando que se você quiser colocar, pode sim colocar, dar título ao seu texto. Mas vamos lembrar, é contado como linha, ok? Bom, e ainda relacionado ao mito, alguém fala, quando eu cito alguém, eu preciso dizer de onde citei, qual foi a fonte, onde eu encontrei. Não, você traz para o seu texto, se você tiver certeza que aquela frase, que aquele pensamento, que aquela ideia realmente é do autor citado, você vai trazer a frase, a expressão, o pensamento, seguida do autor do texto. E quando se tratar de provérbios, por exemplo, né, de citações, de adágios, de ditados populares, por exemplo, não há necessidade nenhuma de identificação. De autor, é claro. Então, era isso que tínhamos para hoje. Elimine os mitos, apoie-se nas verdades. Obrigada. Galera, vocês viram que redação é muito importante no Enem. Com as dicas da professora Joanede e com muita prática, tenho certeza que vocês vão mandar muito bem. Estou na torcida. Vamos para os comerciais e na volta você assiste a aula de Geografia com o professor Douglas. Não saia daí!